Estamos vendo o livro de Colossenses, essa epístola maravilhosa que Paulo escreveu, muito rica, muito profunda, mas muito pé no chão também. E traz Cristo para a terra, né? Para a nossa experiência, para a nossa vida cristã. E hoje nós vamos então ver a terceira mensagem dessa sequência que nós estamos tendo. E na mensagem anterior, no domingo passado, o irmão César compartilhou conosco, foi do versículo 9 até o 14, né, César? Do 9 até o 14. Muito, muito rico, né, irmão? Muito precioso isso aqui. Essa oração de Paulo em favor dos Colossenses. E o irmão também nos lembrou sobre Epáfras, né? Que Epáfras foi quem relatou para Paulo a condição dos irmãos em Colossos. Qual a diferença de uma fofoca para uma comunhão? Total. Ei, você, o que difere uma fofoca de uma comunhão? Eu não vou falar da fofoca não, eu quero falar da comunhão. Alguém que quer ter comunhão, ele age diferente de alguém que quer fofocar. Ele primeiro, a pessoa dele é uma pessoa de oração. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Colossenses 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, esse que é o irmão que falou para Paulo sobre a posição de Colosso, que é dentre vós servo de Cristo Jesus. Olha só o que Epáfras fazia, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Esse irmão relatou a condição de Colosso. Então a primeira condição, a primeira diferenciação que eu quero trazer para os irmãos é que é uma pessoa de oração. É uma pessoa de oração. O fofoqueiro dificilmente é uma pessoa de oração. Ele sai assim. Você ficou sabendo disso? Você não sabe? Uma pessoa de Epáfras, ele orava continuamente. De forma sobremaneira, né? Se esforça sobremaneira. O fofoqueiro não tem compromisso com coisa alguma. Mas alguém que quer ter comunhão, ele se esforça sobremaneira, continuamente, em oração. Amém. Não é diferente, irmãos? Os irmãos concordam? Sim. E não apenas isso, mas ele falou para a pessoa certa e na hora certa. O fofoqueiro não está nem aí. Quem tiver ouvidos, ele fala. Alguém que quer ter comunhão, para mostrar uma situação, buscando uma saída espiritual, é alguém que ora, é alguém que tem comunhão com a pessoa certa na hora certa. Isso aqui possa ser um aprendizado para nós, foi o que eu ganhei na mensagem anterior. E aí, no capítulo 1, então, do 9 ao 14, é uma oração de Paulo também. Porque Paulo também era uma pessoa de oração. Muito precioso. Isso aqui nós vimos no domingo passado, né? Hoje nós vamos ver então do versículo 15 até o versículo 23. Tá? Senhor Jesus, acho que eu preciso fazer uma contextualização aqui. A igreja de Colossos, ela ficava numa região, juntamente com Laodiceia e Hierápolis, uma região que cuja história deles é uma história assim, muito ligados à filosofia. A região toda de Éfeso, descendo para então, o conhecimento humano que chegou lá influenciava toda aquela comunidade. Então, a filosofia ela entrava na política, na educação, nos afazeres, nas opiniões. Enfim, a cabeça das pessoas pensava dessa forma. E nessa época que Paulo escreveu, a linha filosófica mais forte era dos helenitas. Quem eram os helenitas? Eles não eram tão ligados àquela filosofia clássica
do pré-socrático. Mas era uma filosofia que era misturada com muitas outras filosofias, outras maneiras de pensar. Então era uma celeuma mesmo, era um negócio misturado, era um blend muito forte de conhecimento. Imagina, irmãos, a filosofia, ela não necessariamente vai te dar alguma resposta, né, Mateus? Mas ela vai te ajudar, vai te levar a pensar, a considerar os fatos. Ultimamente, agora na filosofia atual, eu vejo muito a questão do sofrimento, da dor, todo mundo querendo entender isso, o sofrimento, a dor, qual o sentido disso. Você lembra daquela, eu não vou lembrar agora o autor, depois eu fico devendo para os irmãos, naquela figura daquele cara subindo com a pedra, montanha acima, e soltava a pedra voltava, e ele começava tudo de novo. Vocês já viram sobre isso? Né? Depois eu fico devendo para vocês o nome dessa figura. Imagina, um sofrimento que não tinha fim. Então ele compara a vida humana igual aquilo. Aquele sentido de carregar as pedras lá para cima, a pedra voltava, ele descia de novo, subia de novo com a pedra descia um morro de novo, e ele subia e ficava assim. E o segredo ali era descobrir a alegria naquilo. Então, buscou-se isso aí. É isso, filosofia é isso. Buscar sentido nas coisas que ocorrem na vida diária, na nossa introspecção, etc. Não tem um filósofo aliás, os bons filósofos, eles não asseveram, eles não confirmam, eles não falam, é isso aqui. Poucos fazem isso. Era essa a maneira dos colossenses pensarem toda aquela religião. Aí chega o Evangelho de Cristo. Chega o Evangelho de Cristo. Olha que nó na cabeça vai dar nessas pessoas. A maneira agora é totalmente diferente daquilo. Porque a resposta para as angústias interiores está agora numa pessoa. Um homem, um nazareu, alguém que foi morto, ressuscitou, e que de lá até então, ali anos 60, 50, alguma coisa, o cristianismo então crescendo, o evangelho avançando, as pessoas crendo no Senhor, e esse evangelho chegou nessa comunidade, só que já uma comunidade contaminada com essa questão da filosofia. Mas não só a filosofia, aí que a coisa piora ainda. Era uma filosofia misturada com preceitos religiosos. Aí, irmãos, complica mesmo. Porque buscava-se dar razão às coisas, agora com a observância da lei. Olha que mistureba. Quem que pode com isso? Hoje na nossa sociedade é um pouco disso. Talvez até o impacto hoje é muito violento também, né? Nós estamos na sociedade da comunicação, da informação, né? Eu acho que estão mudando já isso aí. Da minha faixa etária, quem aqui conheceu o fax? Quem aqui já passou o fax? Quem aqui era das fitas cassete, né, meus filhos? Fita cassete, dos LPs. Né? Quem aqui lembra daquela da internet conectando? Eram 10 minutos. Então vocês vão entender o que eu vou falar agora, né? A Jéssica não, né, Jéssica? Eu também não era dessa. Tudo é estranho, né? Tem que ir para o museu para ver essas coisas. Aí a tecnologia no Brasil, ali meados de 1994, por aí, começou a chegar a tecnologia no Brasil e nós estamos acompanhando isso. Né? Não foi tão traumático assim, as coisas foram acontecendo. Trocaram lá a máquina de digitalizar, aquela elétrica, né? Assim, com aquela bolinha, assim, eu achava lindo aquilo lá. E aí colocavam computadores, né? Então as coisas foram vistas de forma mais branda.
Houve choque? Houve sofrimento? Houve adaptação a essa tecnologia? Sim, mas não foi tão traumático. Hoje, o que nós estamos usando hoje, daqui a um mês já não vale mais. Que loucura é essa? Tecnologia de hoje, daqui a um mês, você tem que atualizar porque está desatualizado o seu. O que é isso, irmão? Então a coisa está muito acelerada. E o pior é que a nossa mente fica acelerada também. Nós não fomos preparados para esse tipo de coisa. Sabe? A nossa geração, que eu digo, né? Porque as criancinhas hoje já estão em cima de um tablet, de um iPad, né? Esse tamanhozinho. Talvez a percepção deles, a mente deles vai estar mais proativa nessa questão, não vai ter tanta dificuldade assim. Mas até eles vão sofrer. Porque a tecnologia é isso, não para. E a informação não para. Está tudo aqui no celular, impressionante. Ontem eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre filosofia, fiquei 1 hora vendo vídeos, sabe? 1 hora. Foi 1 hora da minha vida jogada fora. Não, estou brincando. Foi bom. Eu entendi, compreendi, né? Desde Tales, Mileto, né, Mateus, até os mais atuais. Mas 1 hora? 1 hora. Foi um vídeo muito bom, depois de passo. Para tudo isso? Foi. Ele foi bem resumido. Mas a filosofia, ela nos distrai. Esse pensamento, essa coisa, essa maneira de ouvir, nos distrai. Sabe? A gente perde um tempo ali naquilo ali. Então Paulo, quando ele chegou, não chegou lá na Epáfras, pegou o evangelho e tudo, mas Paulo estava atento à situação ali daquela região, dessas igrejas, e via que isso era um problema real ali naquela igreja. Então muitos irmãos estavam trazendo isso para a vida normal da igreja, para viver da igreja. Cada um levantava, fazia alguma argumentação, outros usavam ali da metodologia dos sofistas, né? E por aí vai. Paulo falou, irmãos, esqueçam tudo isso aí. Nós temos Cristo. Por isso, aí então ele relata essas questões aqui. Mas eu quero começar do versículo 23, tá? Que é o último. Por quê? Porque nada do que ele falou antes tem sentido sem esse versículo 23. Olha o que ele fala. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permaneceis na fé. Irmãos, nós precisamos permanecer na fé. Amém. Senão as coisas vêm e substituem Cristo em nossa vida. Nós precisamos permanecer na fé. Não apenas na fé, né? E não vos deixando afastar da esperança do evangelho. A filosofia, esses ensinamentos todos, eles buscam sanar as inquietudes humanas para trazer paz. Não trazia a paz. Tanto é que sempre surgiu um filósofo contrapondo o outro anterior. Não resolvia. Mas em Cristo nós temos paz? Sim. Bem, irmãos? Amém. Você já teve a paz de Cristo no seu interior? Sim. Você já experienciou a paz do Senhor? Amém. Sabe? A situação está pegando fogo, estamos no meio da tempestade, mas nós estamos em paz. Amém. Os irmãos já tiveram essa experiência? Amém. Pode dizer bem alto, irmãos. Amém. Amém. Essa paz em Cristo sobrepuja todo tipo de ensinamento que venha nos ensinar a ter paz. Nós temos já a paz no nosso interior, pela fé e pela esperança. Irmãos, que maravilha. Então agora sim, agora a gente pode ler do versículo 15, né? Está falando de Cristo, Filho. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Só até aqui. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque um dos ensinamentos lá era a adoração de coisas, de itens, até mesmo de corpos celestiais. Nós vamos ver até mesmo de anjos. Estava sendo pregado na igreja, no meio dos irmãos. Então Paulo veio exaltar que é Cristo, falando que todas as coisas foram criadas nele. Como é que você vai deixar de adorar o Criador e adorar a coisa criada? Olha só, então a percepção de Paulo foi muito sábio aqui. O espírito de Paulo, né? Foram criadas todas as coisas, sejam tronos, soberanias, os principados aí, potestades. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo se sustenta. Todo o universo está sustentado pela palavra de Deus. No Cristo. Todas as coisas se sustentam nele. Você quer trocar isso pela filosofia? Não dá, né? Quer trocar isso pelos rudimentos do mundo? Quer trocar isso por ensinamentos ascéticos, que é você se punir, né? Você se punir o seu corpo. Isso traz aí um pouco da filosofia helenista, que fala que no corpo não há bem algum, só há mal. Isso aí, se esticando, vai contra a encarnação do Senhor. Então, veja como é sutil, as coisas vão entrando de forma muito sutil. E Paulo foi falando. Aí o versículo 18, amados. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém. Irmãos, quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça do corpo? Isso. Nós temos que colocar isso em todos os lugares para a gente ver, para a gente nunca se esquecer. A cabeça do corpo da igreja é Cristo. Pode chegar o homem que for na nossa frente. Se no nosso interior a gente percebe que há uma busca ali de uma substituição dessa cabeça, que é Cristo, por outro tipo de encabeçamento, amados, nós temos que reagir na hora. Nós temos que ter uma reação muito forte, porque ao longo da história da igreja, muitos quiseram ser essa cabeça. Muitos. Assumir o lugar da cabeça de Cristo. Sabe quando que isso acontece? Você pode se perguntar, não, mas eu não consigo ver isso, porque aquele irmão fala de Deus, ele fala a Bíblia, ele é um bom orador. Eu até gosto, tenho prazer de ouvir, mas ele assume o lugar da cabeça, que é Cristo, quando ele suprime os demais membros, quando ele abafa os demais membros, quando ele diminui os demais membros, quando ele minimiza a função dos membros do corpo de Cristo. Ele está assumindo a cabeça e dizendo para os demais membros: só me obedeça. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que os membros do corpo de Cristo têm a sua função, exercem a sua função no corpo. O olho não pode dizer para o pé, foi para o pé que o olho falou? Para a mão. O olho não pode dizer para a mão que eu não preciso de ti. Nem o pé não pode dizer para outro membro que eu sou melhor que você. Nada disso, irmão. Cada membro do corpo de Cristo tem sua função, é importante. Pelo exercício dessa função dos membros, que o corpo de Cristo cresce.
que o conhecimento de Cristo cresce, que a plenitude do conhecimento de Cristo se manifesta no corpo de Cristo. Irmãos, ai de uma figura que queira tomar um lugar da cabeça de Cristo. Ele mata o corpo de Cristo. Mas a cabeça que é Cristo não faz isso. Ele é a cabeça do corpo de Cristo. Amém. Ele é o princípio, o primogênito de Deus dos mortos, para ter todas as coisas ter a primazia. O Senhor tem a primazia na nossa vida? Mas é em todas as coisas? Na minha ainda não. Mas nós temos que diariamente, né, irmã Carla, como a irmã orou, dar essa primazia para o Senhor. Amém. A quem de direito. E a gente parar de fazer besteira. Porque todas as vezes que a gente erra, você pode ver, houve pouca comunhão, ou nada comunhão, nenhuma comunhão, não houve oração, a gente agiu por impulso, agiu por nossos sentimentos, agimos por aquilo que nós vimos, foi a circunstância. Mas quando a gente dá primazia ao Senhor, irmãos, eu vou te falar uma coisa, a coisa acontece, e acontece bem. Amém. Vamos lá. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo, né? Toda a plenitude de Deus estava ali, naquele homem. E que havendo feito a paz, está vendo a paz? Aquela paz com ensinamentos filosóficos, que outras coisas, que outros tipos de falar queria dar, o Senhor nos deu a paz. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, está vendo? Paulo ele chama aqui o que? O entendimento. Já que a filosofia está nessa esfera do conhecimento, do entendimento, então vamos trazer também aqui uma realidade do entendimento. O entendimento, nós éramos inimigos do entendimento. Agora, porém, vos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amados, eu não sei muito bem como o Senhor vai fazer, eu tenho uma ideia de como será feito, mas o Senhor ele vai nos apresentar, irmãos. Ele vai fazer de nós inculpáveis e irrepreensíveis. O Senhor vai fazer isso com a gente, cara. Amém. Hoje olha para mim e não vejo muita esperança, não. Mas o Senhor vai fazer. Vai fazer. Mas se é que permaneceis aonde? 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não os deixando afastar da esperança. Fé e esperança. Amém. Então, amados, é isso. Esse trecho é muito, muito precioso. Que nós possamos orar em cima desses trechos, trazendo esses versículos como trazendo para a nossa realidade, fazendo deles a nossa realidade e declarando que o Senhor é o cabeça. Amém. Que Ele tem a primazia, Amém. Ele é superior a todas as coisas, rudimentos do mundo, ensinamentos, filosofia, são coisas boas. É importante a gente perceber que são coisas boas, não são coisas ruins, não. Tem que ter um pouco de paciência para escutar isso, mas são coisas interessantes. Mas nada disso pode substituir a Cristo. Nem palavras, nem ações, nem práticas. Nada pode substituir a Cristo. Como o Estevão falou, né, Estevão? Às vezes a gente está fazendo uma obra para Cristo, mas tornando essa obra superior a Cristo. Que loucura, queridos. É loucura, né? Mas a gente tem essa capacidade, irmãos. Que o Senhor nos guarde. Amém. Que o Senhor nos livre. Mas, irmãos, eu estou muito feliz nessa manhã. Amém. Porque eu tenho Cristo. Amém. Os irmãos têm Cristo. Amém. Esse Cristo, quando ele é expresso aqui na igreja, nessa reunião aqui, nesse pequeno ajuntamento, irmãos, a plenitude de Cristo é manifesta. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Então a experiência da irmã Carla
quando ela fala, se torna a minha experiência. Sim. Eu aprendo com a Ivana. Amém. Eu aprendo um pouco de Cristo nela. Amém. Eu aprendo a lição de Cristo que foi feito nela. Sim. Isso é o corpo de Cristo. Amém. E é esse funcionamento que o cabeça quer que tenhamos. Essa espontaneidade, os versículos. Não tem nada combinado aqui, né, Mateus? Não tem nada combinado. O Espírito vai nos direcionando. O irmão leu o versículo lá em Isaías, a gente lembrou do hino. Foi maravilhoso. A gente sai de uma reunião dessa edificados, encorajados, fortalecidos no Senhor. Jesus é o Senhor, irmão. Agora é com vocês. Amém. Agora não me deixem aqui sozinho falando, né?